Olá, no programa de hoje você vai ver uma iniciativa que desenvolve talentos e consciências. O projeto Semente Meraki oferece oficinas artísticas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. No primeiro semestre do ano, eles tiveram aulas de música, capoeira, ateliê criativo e artes cênicas. Como conclusão das atividades, a Meraki promoveu uma série de mostras artísticas, onde foi possível acompanhar todo esse aprendizado. A gente escolheu trabalhar em parceria com o projeto social Sombra e Água Fresca. Tem duas sedes, aqui na Rua da Cadeia e também no Polivalente. Infelizmente, em todos os projetos a gente tem um número estipulado de alunos que a gente pode atender e para esse semestre a gente tinha um número de vagas como 50. Mas, como o processo, a gente vai conhecendo as crianças, vai conhecendo o entorno, vai conhecendo a realidade do projeto, a gente sempre acaba abrindo, um pouco as vagas. E aí a gente aumentou um pouco o número de quantidades e a gente conseguiu atender 62 crianças das duas sedes, do projeto do Sombra. E nós atendemos também as mulheres, que são mães dos assistidos da APAE. Nós abrimos um contingente de 15 vagas, mas no total a gente já conseguiu atender mais de 20 também. Então a gente trabalha sempre com, dentro do nosso público, do escopo que a gente estabelece para os projetos, que geralmente são pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e quando crianças, estudantes de escolas públicas, e a partir daí a gente vai fazendo os recortes. Às vezes a gente escolhe trabalhar com projetos sociais que já atendem crianças, que atendem os pré-requisitos que a gente precisa, e aí às vezes a gente precisa diminuir um pouco da quantidade que eles têm, outras não, mas nosso propósito é sempre abranger o máximo possível de crianças. As aulas, elas acontecem 2 vezes na semana, e as aulas de artes cênicas, música e capoeira aconteceram na sede do projeto Sombra e Água Fresca, aqui do bairro Esperança. E as aulas de ateliê criativo aconteceram na sede do projeto Sombra e Água Fresca, no bairro Aparecida. E a oficina de culinária aconteceu na sede da APAE de Caratinga, da Raul Soares. Nós participamos do edital doce da Fundação Renova, aprovamos o projeto. Então todos os profissionais que trabalham com a gente hoje, eles são remunerados. E para serem remunerados, escolhidos para estarem na nossa equipe, a gente passa por um processo com eles. Então são profissionais extremamente capacitados, formados nas suas áreas de atuação, e que estejam engajados com o propósito do projeto, que além do ensinar música, ensinar a pintar, o propósito principal não é esse, não é formar artistas, é ajudar a formar bons cidadãos. Então até a nossa equipe a gente pensa nesse sentido, sempre. A gente vem trabalhando com essas crianças durante mais de 5 meses e aí muitas coisas foram trabalhadas durante as oficinas em relação à temática de cada oficina, que é o ateliê criativo, artes cênicas, a música, a capoeira, mas também através de temas norteadores que foram trazendo uma temática específica que foi trabalhada durante esse semestre, porque muitas vezes a criança ela tem essa vontade dentro dela, de mostrar, de aprender, de buscar, ela tem essa curiosidade, vontade de descobrir coisas novas, e aí quando ela aprende algo, ela fica muito feliz e com vontade de compartilhar isso, E as mostras artísticas acontecendo nas escolas tem um ponto muito positivo que elas estão mostrando para outras crianças também. E isso gera uma inspiração nessas outras crianças, porque muitas vezes as crianças ficam ociosas em casa, quando não estão na escola, às vezes fica só vendo televisão ou mexendo no celular, e aí não sabem o tanto de coisas legais que elas poderiam fazer além disso, E isso desperta nessas outras crianças uma vontade também de buscar, de aprender, de fazer coisas diferentes. Então a gente vê no brilho no olho da plateia essa inspiração, essa vontade também. E nas crianças que participam é um momento muito importante também de se colocar como artista, de estar ali mostrando, perceber que o que elas sabem tem valor e que vale a pena ser compartilhado. Isso gera uma autoestima muito grande nelas, É um processo até delas conseguirem entender
que elas estão seguras, que elas podem compartilhar isso sem medo, que todo mundo ali vai receber feliz, né, essa apresentação que elas vão fazer. Então elas vão trabalhando isso durante todo o semestre, se preparando para esse momento, grande momento final, que é a mostra artística. Elas trabalharam muito isso de perceber essa cidade, né, num panorama para além do bairro delas também, e depois disso até conviver com o nosso país, nosso mundo, nosso planeta, trazendo também a consciência ambiental, né, de como ser uma pessoa que tem essa consciência de cuidar do meio ambiente. Então conviver, ele foi tipo um guarda-chuva onde vários subtemas foram desenvolvidos e através das oficinas. Então na música, através de uma música que se fala sobre isso, foi muito trabalhado também conviver com a infância, com os seus direitos e deveres de ser criança. E aí, dentro da música, com as temáticas, com essa temática foi se desenvolvido o canto, né, a parte mais teórica da música. Dentro da capoeira também foi desenvolvida através da capoeira, mas essa temática também no ateliê criativo também, tanto que o resultado final do ateliê foi uma exposição de autorretratos, então eles se entenderem quem eu sou, como eu sou. A arte é um meio, ela não é o fim. Ela é uma forma da gente chegar nessas crianças e através dessa linguagem lúdica, divertida, a gente consegue tocar em assuntos que muitas vezes poderiam ser difíceis, né, de serem trabalhados, e aí através disso elas descobrem muitos talentos, elas percebem que elas são capazes, sabe? Elas se espelham nos oficineiros, elas veem eles fazendo as coisas, né? O da música cantando, das artes cênicas dançando, e aí elas querem também, elas percebem que elas também são capazes. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver mais detalhes sobre as oficinas do projeto. Fique ligado! Estamos de volta com Diversidade, hoje apresentando a mostra artística do projeto Semente Meraki com o tema Conviver. Além de ser um momento lúdico e cultural, cada oficina foi também uma oportunidade para os alunos se desenvolverem e aprenderem lições importantes para a vida. Mas a gente fala muito, principalmente na oficina de música, do quanto ela tem representado uma mudança da postura das crianças, do modo como elas se enxergam, como elas se veem nos lugares, no modo como elas se colocam. Vocês vão poder ver isso um pouquinho hoje. Então essa evolução, não vou falar de uma criança em específica, mas é o que a gente mais percebeu esse semestre, que nos deixou mais orgulhosos. O quanto essa oficina trouxe para eles uma sensação de pertencimento e de empoderamento, de aprender a se colocar no lugar e se sentir como estrelas que eles são. Quando nós pensamos na ideia desse projeto social, né, e naquilo que o Semente Meraki traz para o Sombra, é visando que cada criança já tem um histórico delicado. Eu acredito que, de forma geral, todas elas se desenvolveram de uma maneira muito bonita, sabe? Desenvolver a autonomia delas por meio da música faz com que elas enxerguem que a vida pode ser boa a ser vivida. Então eu acredito que todas, né, com as suas particularidades, se desenvolveram, mas o senso geral é de uma compreensão de um mundo melhor, de um mundo onde nós não só apanhamos ou sofremos, né, com esse peso das responsabilidades que são atribuídas a crianças de forma tão precoce, sabe? Mas entendendo que elas podem ser crianças, que elas têm um espaço semanalmente onde elas podem se expressar como elas realmente são, merecem e devem, e a partir disso a música contribui, né, para que elas possam se expressar, ser elas mesmas e entender que essas potencialidades podem ser trabalhadas e disponibilizadas. Uma criança com TDAH, por exemplo, né, olha para ti, presta atenção, se intera de fato. Para mim tem sido um ganho muito grande, sabe? Poder entender que mesmo com as questões fisiológicas delas e sociais que não são tão favoráveis, a música faz com que elas se atentem mais, se dediquem e possam reproduzir isso na escola, por exemplo, para ter um melhor aproveitamento, por exemplo. Então isso para mim tem sido muito gratificante. As aulas são disponibilizadas 2 vezes por semana. Então nós nos encontramos às quartas e sextas, né? Em específico em oficinas de capoeira e música. Então enquanto um pedaço da turma está com a música, a outra metade está com a capoeira, né? O tema central desse primeiro semestre era a convivência.
Então nós pensamos em temáticas que abrangessem a convivência com eles mesmos e com os outros. E a partir disso, né, as músicas foram pensadas e aspectos técnicos de entonação de voz, aquecimento, né, postura, foram desenvolvidas para complementar todo esse processo de aprendizado. Nós desenvolvemos as escolhas das músicas de maneira muito orgânica, através das trocas com as crianças e com as necessidades da comunidade em conjunto ao Sombra. Nós fomos pensando que alguns pontos com relação, né, à violação, respeito, precisavam ser abordados de maneira mais enfática. E crianças têm uma facilidade em decorar, né, poemas, músicas, e isso vai sendo introjetado como valor. Então, né, direito da criança e Só Eu Sou Eu, que foram músicas, né, desenvolvidas hoje, foram pensadas justamente com o intuito, né, delas entenderem o espaço delas no mundo e os direitos que elas têm a partir disso. Então as músicas, além de ter uma finalidade, né, nas oficinas de forma cultural, artística, também tem a finalidade de fazê-las compreender o seu lugar e o seu valor. Criança tem direito de se alimentar, criança tem direito de se educar, saúde é preciso, precisa cuidar. E todas as crianças têm direito a um lar, criança tem direito para se respeitar, não pode no papel esse direito ficar. E o mundo inteiro tem que entender que o direito da criança é pra valer. Não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim, lugar de me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer. Antes eu era tímida, não sabia cantar direito. Antes eu não sabia nem capoeira. Hoje eu estou sabendo muito mais capoeira que os outros alunos. As crianças precisam muito de arte, de cultura. E a capoeira representa a cultura popular brasileira, com a musicalização, com as cantigas de roda, a disciplina. Isso tudo envolve na atividade do dia a dia das crianças. A gente até emociona de ver todo mundo cantando, os meninos aqui da escola também a gente pode passar aqui e ver eles fazendo as atividades de capoeira. Capoeira é igual futebol, todo cantinho tem a capoeira, ela é muito popular. A capoeira me deu foco, porque antigamente, há uns tempos atrás, eu não tinha foco para nada. Não tinha futuro de vida. A capoeira trouxe para mim esse futuro. Não tinha perspectiva de nada. Eu não planejava ser nada. Não planejava ser muita coisa. Hoje eu almejo ser algo melhor. Eu almejo entrar para o direito. O que eu mais gosto da capoeira é essa aproximação com a cultura brasileira e com a cultura como um todo. Por exemplo, a ginga, tem o maculelê, tem as outras artes também que são especializadas na capoeira. Essa aproximação com a cultura traz uma gratificação muito grande. A arte é um meio, ela não é o fim. Ela é uma forma da gente chegar nessas crianças e através dessa linguagem lúdica, divertida, a gente consegue tocar em assuntos que muitas vezes poderiam ser difíceis, né, de serem trabalhados. E aí através disso elas descobrem muitos talentos, elas percebem que elas são capazes, sabe? Elas se espelham nos oficineiros, elas veem eles fazendo as coisas, né? O da música cantando, das artes cênicas dançando, e aí elas querem também, elas percebem que elas também são capazes e que elas têm a oportunidade de se desenvolver, e isso pode gerar um impacto muito positivo a longo prazo, né? Porque essas crianças estão tendo essa oportunidade de trabalhar esse autoconhecimento, essa autoestima agora. São crianças que vão crescer já com uma visão de si diferente do que aquelas que só são, muitas vezes, tratadas com desprezo ou não tem uma base sólida familiar e aí fica vivendo em meio a uma situação assim que pode gerar alguns conflitos internos, né? E aí é como se fosse um momento de respiro, né? O momento que elas estão no projeto, que elas estão podendo vivenciar essas oficinas, é uma hora que elas estão assim, agora eu estou aqui, eu vou me expressar, eu vou brincar, eu vou aprender, e aí a gente vê muitas coisas boas através do tempo, né, que a gente vem trabalhando com elas, que não é só esse ano, né, o projeto já se renovou algumas vezes, ele acontece há alguns anos e muitas crianças estão desde o início, e os relatos dos familiares, relatos das pessoas que convivem mais proximamente com elas são maravilhosos.
Ô, Ingrid, tem um tema. Como que foi essa escolha desse tema e por quê? A gente achou importante tocar nesse assunto do conviver, porque a gente está vivendo numa sociedade que cada vez mais tem dificuldade com essa virtude, né, que é conviver. A sociedade está muito polarizada. Eu penso assim, você pensa assim, então a gente não pode conviver, a gente não tem a mesma opinião. E aí a gente foi percebendo que era importante falar sobre isso, né? É importante você saber o que você acredita e ter a sua opinião, mas é importante também respeitar a opinião do outro, entender que são contextos diferentes, que são vivências diferentes. E aí eu acho que esse tema é um tema urgente não só para a realidade das nossas crianças, mas para o mundo, né? O mundo está desaprendendo a conviver, então por isso a gente escolheu esse tema para esse ano. Como você vê a diferença dessas crianças antes e pós, né? Agora na apresentação, o que teve de mudança e quais são esses depoimentos desses pais? A mudança, primeiramente, assim, aqui a gente consegue perceber mais visualmente a postura. Muitas vezes eram crianças desanimadas, que tinham uma timidez, assim, de ficar com o corpo todo recolhido e agora já conseguem se colocar com uma postura mais confiante quando elas vão apresentar. Isso foi muito trabalhado para as mostras, porque para você estar num palco, você tem que estar confiante de que você vai fazer uma coisa que vai ser legal de ser assistida. Então, não é para chegar no palco e ficar assim tímido, né? Então a gente já foi trabalhando isso nelas ao longo prazo, né? Muitas ainda têm dificuldade, porque tem históricos de que são muito retraídas, muito tímidas, mas a gente já percebeu um avanço em todas, em relação à postura, à autoestima, à confiança. Se você quiser conhecer melhor o projeto Semente Meraki, pode seguir no Instagram, @Casa Viva Meraki. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a próxima.